Você já se perguntou o que significa a palavra Páscoa? Não é o significado da Páscoa, mas o que significa a palavra, o termo Páscoa. Eu quero trazer nessa Páscoa um pouco de teologia para que você entenda com mais profundidade o que significa o termo Páscoa. E para a gente entender isso, vamos para o momento em que ela é usada no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 12, versículo 13, da Almeida Corrigida Fiel diz assim: E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós pragas de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Na NVT diz assim: Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Mas, pastor Paulo, o que Páscoa tem a ver com isso? A palavra Páscoa, que vai aparecer na nossa Bíblia no versículo 21, vão escolher um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem o animal para a Páscoa. Você sabe que no hebraico, quem faz aula comigo já está ciente disso, as palavras em hebraico, geralmente elas compartilham a mesma raiz triliteral. São 3 consoantes que vão dar origem, numa forma de sequência, como se fosse uma árvore, um tronco de uma árvore, às palavras seguintes. Então elas compartilham o mesmo campo de significados. Então a palavra Páscoa, Pessar em hebraico, e a palavra passar por cima compartilham o mesmo campo de significados. Páscoa, então, nada mais é que passar por cima. Ou seja, a Páscoa tem a ver com a morte passando por cima das casas, mas quando o Senhor olha e vê o sangue, a morte não entra ali, não chega ali. E isso tem tudo a ver com a obra de Cristo em nossas vidas. Por quê? Porque o Antigo Testamento tem que ser lido com a ótica do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é a realidade daquilo que estava sendo explicado didaticamente no Antigo Testamento como uma sombra. Então, para nós cristãos, a realidade é Cristo. Tá? Então, olhando dessa ótica, de trás para frente, do Novo Testamento para o Antigo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 5, vai dizer: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, qual é a realidade da Páscoa? A do Egito, que não tem mais, ou a atual em Cristo, que continua até os dias de hoje? Claro que aquela em Cristo. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Quando o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, a morte olha para nós, o próprio Senhor olha para nós e não permite que a morte chegue. Mas, pastor, eu entendi isso aí, beleza. Páscoa tem a ver com passar por cima, a morte passar e não conseguir nos atingir. Mas ela atingiu. Atingiu Pedro, atingiu João, atingiu Maria, atingiu Paulo. Inclusive foram mortes horrendas, é verdade. Só que a promessa de Deus para a nossa vida não é esse tipo de morte, a morte da matéria. Jesus nunca ficou preocupado com a morte da matéria. Tá? Por quê? Porque nas cartas que ele escreve às 7 igrejas, lá em Apocalipse, ele fez uma promessa. Aquele que for fiel até o fim não sofrerá o dano da segunda morte. E no final de Apocalipse está a explicação. A segunda morte é ser lançado no lago de fogo. É a morte eterna, é a morte da morte, onde tudo será lançado lá. O inferno ainda não é o pior lugar, tá? O pior lugar é o lago de fogo, onde tudo e todos que não tiveram a sua vida coberta pelo sangue de Jesus serão lançados. Então, a Páscoa tem a ver com morte e livramento da morte. Tem a ver com a morte chegar, mas não ter domínio sobre nós por causa do sangue do Cordeiro. Por isso, no Novo Testamento, Jesus morreu por nós. Porque se não fosse a morte de Jesus como Cordeiro Pascal, ou seja, aquele que nos livra da morte, quando a gente morresse, a carne morresse, morreríamos também para sempre. Morreríamos também espiritualmente de forma eterna. Jesus nunca prometeu nos livrar da morte física, e embora isso pode acontecer até por conta do arrebatamento. Mas para nós a promessa geral é que após a morte,
o Senhor nos manterá vivos eternamente. É por isso que a Bíblia é bem claro dizer que esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E a vida eterna não é com esse corpo aqui, é com um outro corpo descrito em 1 Coríntios capítulo 15. Então Jesus está falando de coisas espirituais e as pessoas estão presas ainda às coisas do Antigo Testamento, que são didáticas aqui na Terra para entender as espirituais. Então entenda que Páscoa tem a ver com Jesus morrer por nós, para que Ele morrendo por nós, a morte não chegue na minha nem na sua vida. Para isso, você precisa entregar a sua vida a Jesus, para que o sangue dele esteja sobre você, para que a morte não te alcance, a morte eterna e espiritual. Deus abençoe sua vida. Feliz Páscoa.